Oi pessoal, eu vou começar hoje esse vídeo com uma pergunta muito importante. Quais são os fatores que determinam o formato que os seios vão ficar após a colocação das próteses de mamas? O primeiro fator que determina o formato das mamas são as características pessoais de cada paciente. A largura da base da mama, a distância do tórax entre um seio e outro, características pessoais da quantidade de gordura e de glândula que cada paciente tem por cima do implante que vai ser colocado. Ou seja, mulheres que têm mais tecido mamário ou que têm mais gordura, às vezes vão ter um polo superior menos marcado do que aquelas que têm uma espessura menor de gordura. Porque quanto mais cobertura você tem sobre o implante de mama, menos será aquela marca, aquele colo mais delimitado e marcado. Então a quantidade de tecido mamário é muito importante para o formato da mama que vai ficar depois da cirurgia. Eu sempre falo para as pacientes que não é o tamanho da prótese sozinho que vai determinar o resultado, e sim um conjunto de fatores, sendo que o tamanho não é tão importante quanto o formato, a projeção e as diferenças que a paciente tem no seu tórax. Outro ponto importante é o formato do implante que vai ser colocado. Existem 3 tipos básicos de implantes que a gente pode utilizar, que são os implantes cônicos, os anatômicos e os implantes redondos. Os implantes anatômicos são muito utilizados naquelas pacientes que têm uma deficiência do polo inferior da mama, tipo nas mamas tuberosas, porque é um tipo de implante que ele é mais preenchido na porção do meio e na porção inferior. Então, por isso, ele não deixa um colo tão marcado em cima, mas ele pode ser utilizado nesses casos onde as pacientes têm a região inferior da mama muito curta ou com muito pouco tecido mamário. As próteses cônicas são utilizadas em alguns casos onde a gente quer uma projeção mais alta do implante para frente. E as próteses redondas são as mais utilizadas na minha experiência, porque são aquelas que vão dar um colo superior mais cheio, um polo mais preenchido, que é o desejo da maioria das pacientes. Então, quando a paciente coloca uma prótese redonda, ela é preenchida de uma maneira igual em toda a volta do implante, e por isso é a prótese que mais vai dar aquele colo cheio, aquele polo superior mais projetado. O terceiro ponto importante é a projeção ou perfil do implante. O que é o perfil do implante? O perfil é a distância entre a base do implante até o ponto mais alto desse implante, e ele vai determinar qual é a projeção dessa mama para frente. Então existe o perfil baixo, moderado, alto e extra alto dos implantes. O que significa isso? Quanto mais projetada é a prótese, que são aqueles perfis extra altos, menor é o diâmetro do implante e maior é a sua projeção para frente. Esse tipo de prótese é muito utilizada naquelas pacientes que têm um tórax mais estreito e que tem uma distância menor do pescoço até no mamilo. Então são naquelas pacientes mais curtas e estreitas de tórax. O perfil alto e o moderado, eles podem ser utilizados naquelas pacientes mais proporcionais, com o tórax mais proporcional e que tem um pouco mais de distância de um peito para outro e uma distância um pouco maior do pescoço até no mamilo. Ela vai servir melhor nesses casos para preencher melhor esse espaço e poder ajudar a aproximar um pouco o tórax e os seios dessa paciente. Para resumir esse vídeo, eu gostaria de dizer que não é só o tamanho da prótese que vai definir o resultado que a paciente vai ter após a cirurgia, e sim uma série de fatores, como eu falei, que tem que ser discutidos com o seu cirurgião. Ele vai poder ver as suas características físicas e determinar para você qual é o melhor tamanho, qual é o melhor tipo de implante, a melhor projeção. Esse é um aspecto muito importante na cirurgia de prótese de mamas, e vocês podem deixar aqui embaixo suas perguntas nos comentários, que a gente vai estar sempre respondendo para vocês qualquer dúvida.